Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre o que Jesus disse, o que Jesus não disse, quem mudou a Bíblia e por quê. O livro foi escrito por Bart Ehrman, publicado aqui no Brasil no ano de 2006 pela Prestígio Editorial. Contém 245 páginas divididas em 7 capítulos. Bom, como a gente sempre faz uma introdução prévia à abordagem do livro em si, eu gostaria de fazer uma recomendação para todos os interessados em ler esse livro ou começar a estudar sobre o cristianismo e essas religiões abraâmicas, sobre a importância de ler a Bíblia. Eu sei que é um livro extenso, é um livro grande, nem todo mundo tem a possibilidade ou o interesse total de ler a Bíblia inteira. Mas isso é importante para que se tenha um melhor fundamento sobre essas religiões, ou essa religião específica que é o cristianismo. Nesse caso específico desse livro aqui, as referências que ele vai dar e as citações dele não vão estar tão relacionadas assim ao Antigo Testamento. Então ele vai fazer uma citação ou outra em dado momento, mas nada muito aprofundado nesse ponto. Então, que pelo menos, caso não seja seu interesse em ler a Bíblia toda, ou você não tem a possibilidade, que você leia os Evangelhos, porque eles vão te dar uma base melhor para o entendimento do livro, das citações que ele faz, e para todo esse contexto cristão, do que aquilo que as pessoas falam. Porque, infelizmente, essa é uma prática comum. Muitas vezes as pessoas falam sobre o cristianismo muito mais baseadas naquilo que elas ouvem de outras pessoas ou daquilo que elas criam na própria ideia delas sobre o que seja o cristianismo, do que se fundamentando naquilo que realmente é o fundamento dessa religião, que é o quê? A Bíblia. Então qualquer referência que a gente, ou qualquer dúvida que a gente queira tirar em relação ao cristianismo, ela tem que ter por fundamento a Bíblia. A Bíblia é a pedra fundamental dessa religião. Então, é lógico que quando a gente vai falar, por exemplo, do catolicismo, eles vão falar que existe também a questão tradicional, etc., da tradição e tudo mais, mas, de uma maneira geral, é muito importante que se leia a Bíblia ou os 4 evangelhos, ou pelo menos o Novo Testamento, para se entender melhor o que é ou no que se fundamenta a religião cristã. Bom, e falando de Bíblia, na introdução, o Bart ele começa falando justamente desse objeto. Ele fala que ele, junto da família dele, desde que quando ele era criança, ele frequentava uma igreja episcopal e que a Bíblia era um objeto que estava sempre presente, mas muito mais como um objeto histórico do que como um objeto mesmo de referência para a religião. E aí, com o passar dos anos, ele conheceu um indivíduo que conhecia a Bíblia de cor e ele ficou meio fascinado com essa coisa toda e ele desenvolveu interesse em estudar, então, a Bíblia, né? E aí em dado momento ele se inscreveu num local chamado Moody Bible Institute para então fazer esse estudo mais aprofundado, que é um local que exige que seus membros então assinem um termo onde concordam que a Bíblia é um livro inerrante. E essa é uma ideia que existe, algumas pessoas têm esse discurso que dizem que a Bíblia não contém erros, que a Bíblia não contém contradições, etc, etc, etc. Então, quando ele se inscreveu nesse instituto, ele precisava assinar esse termo. E nesse tempo, ele era um cristão convicto e, de uma certa maneira, ele acreditava nisso também. Sendo que, quando ele foi estudando, ele se encontrou num dilema, que foi o seguinte: como pode ser a Bíblia um livro inerrante se só existem as cópias das cópias das cópias e que essas cópias, então, já contêm contradições, erros de grafia e etc. Além desse ponto, ele, quando começou a estudar o grego, ele percebeu também que algumas nuances do texto original se perdiam por causa da questão da diferença da língua, né? Então, isso é uma coisa que qualquer pessoa que tenha conhecimento de um outro idioma sabe que acontece, né? Você, quando vai fazer uma tradução, muitas vezes você não consegue reproduzir fielmente o significado de uma determinada palavra ou de uma determinada frase, porque às vezes a língua original ela tem uma característica muito própria para explicar aquele conceito que você não consegue reproduzir fielmente na língua que você está traduzindo aquilo. Então fazem-se adaptações e etc. E nessas adaptações muitas vezes você perde
aquele sentido que o original continha. E aí nessa introdução o autor já vem dando exemplos de contradições existentes em determinados livros da Bíblia e etc. Então na intenção de compreender cada vez mais esses erros e contradições existentes na Bíblia, porque sim, apesar de algumas pessoas dizerem que a Bíblia é um livro inerrante, eles existem, as contradições existem, os erros existem, etc, etc. Ele então foi se aprofundando cada vez mais no estudo da exegese e da crítica textual. Eu já falei basicamente aqui sobre a questão da exegese e da crítica textual no vídeo anterior, no vídeo do Kama Sutra, onde eu citei lá o exemplo dos eunucos e etc, que tinha a interpretação, o uso do termo eunuco na Bíblia e no Kama Sutra era para definir homossexuais, e nos tempos modernos eunuco tem um sentido mais exclusivo, né, que é um indivíduo que não tem pênis, mas que naquela época era usado para definir também homossexuais. Ou seja, toda essa diferença, né, o uso de um determinado termo nos dias de hoje ser diferente do uso do mesmo termo em tempos outros, quem vai se preocupar com esse tipo de análise é o exegeta e os indivíduos que usam então a crítica textual, etc, para fazer toda essa análise, esse comparativo do uso das palavras em tempo e o significado diferente que elas podem receber em tempos outros. Então aqui na página 25 ele vem falando sobre isso e vem dizendo então quais são os objetivos desse livro. Este é o tipo de livro que eu saiba, o primeiro em seu gênero. Ele foi escrito para pessoas que não sabem nada de crítica textual, mas que gostariam de aprender algo sobre como os copistas foram mudando as escrituras e sobre como podemos reconhecer onde eles fizeram alterações. Foi escrito com base em meus 30 anos de reflexão sobre o tema e em minha perspectiva atual, que passou por muitas transformações radicais acerca do meu próprio modo de ver a Bíblia. Foi escrito para todo aquele que tiver interesse em ver como chegamos ao que o Novo Testamento é hoje, em descobrir que, em algumas instâncias, nem chegamos a imaginar quais eram as palavras originais, em constatar que essas palavras por vezes mudaram de modo muito interessante, em concluir que devemos, pela implementação de alguns métodos de análise rigorosa, reconstruir o que as palavras originais eram na realidade. De muitas formas, este é um livro muito pessoal para mim, o resultado final de uma longa jornada. Talvez para outros possa vir a fazer parte da jornada que eles mesmos iniciam. Então nós vamos falar no decorrer desse vídeo sobre essa questão que ele cita dos copistas, né, que é a base na qual ele se apoia. A gente vai falar de forma mais aprofundada sobre isso no decorrer do vídeo, mas basicamente explicando no que esse livro se baseia é que não se tem os textos originais da Bíblia, dos livros que viriam a compor a Bíblia, ou seja, se tem cópias das cópias das cópias. Essas cópias contêm erros, contêm alterações diversas por diversos motivos, e que os indivíduos que escreviam esses livros, que copiavam, ou seja, os copistas, eles eram os autores desses erros, algumas vezes intencionalmente, algumas vezes intencionalmente. Os porquês disso nós vamos ver no decorrer do vídeo, mas essa é basicamente a ideia no qual o livro se baseia. Bom, o primeiro capítulo ele chama o início das escrituras cristãs. Então o que a gente tem que entender? O contexto da época. A gente está falando de cerca de 2000 anos atrás. É um tempo bastante longo, né? E naquele contexto existiam os judeus, né? E toda uma série de outras religiões que são classificadas como pagãs, né? Então basicamente você tem uma religião monoteísta, que é o judaísmo, e você tem ali dentro daquele conjunto todo uma série de outras religiões que vão cultuar diversos deuses e etc. Então a gente traça aí dois grupos distintos, correto? Bom, os judeus eles tinham uma característica que era o quê? Eles tinham livros para ensinar e praticar a própria religião, coisa que não era característica das religiões pagãs. Então eles eram tratados como o povo do livro. Então uma segunda coisa que a gente tem que entender é a grande maioria daquelas pessoas eram analfabetas. Não existiam escolas naquela época, não existia esse formato de sociedade que nós temos hoje, onde todas as crianças vão para a escola e todas as pessoas praticamente são alfabetizadas, etc. Não.
naquele tempo a grande maioria eram analfabetos. O segundo ponto que a gente entender e aí aqui a gente vai falar como se Jesus de fato tem existido, ok? A gente não vai entrar no mérito aqui da questão de colocar em pauta a existência ou não dele. Então sempre quando eu falar de Jesus, eu vou tratar como se ele de fato tenha sido uma figura histórica. Essa questão da existência de Jesus a gente vai tratar num outro livro também do mesmo autor. Bom, Jesus era então judeu. E muitos dos primeiros cristãos também eram judeus. Ou seja, eram indivíduos que largaram o judaísmo para iniciar essa nova religião. Então, muitas das coisas que o judaísmo pregava, ou praticava, eles herdaram. Os judeus eram os únicos que iniciaram o cristianismo? Não. Existiam indivíduos também oriundos de outras religiões, etc., que passaram a compor essa nova religiosidade. E o que acontecia com isso? Não existia Bíblia naquela época. Então, o que a gente tem como elemento? A gente tem, primeiro, que as pessoas eram analfabetas, ou seja, não sabiam ler nem escrever. E segundo, que nós temos diferentes tipos de pessoas migrando para essa nova religião, para essa nova religiosidade. Como você não tem um fundamento, uma base, um pilar central para definir o que é essa nova religião, o que acontecia? Você tinha diversos grupos, cada um dizendo que o cristianismo era uma coisa diferente. Então não existia uma unidade de pensamento, porque, repito, não existia Bíblia. A gente está falando dos 3 primeiros séculos, ou seja, do ano 0 até ali o ano de 300 e pouco e etc. Então, não existia essa unidade de pensamento. Cada grupo falava uma coisa. O cristianismo não era uma religião unificada, como ele viria a ser depois com a criação da Bíblia, etc. Mas mesmo nisso não foi tão unificado assim, né? Mas ok. Mas a questão toda nesse momento, cada um falava uma coisa diferente. Bom, em meio a essa bagunça toda, ou essa pluralidade de grupos, o que acontecia? Você tinha várias pessoas falando coisas diferentes. Indivíduos que se destacavam por algum motivo, eles acabavam sendo as lideranças desses grupos. E aí, obviamente, em sendo eles lideranças, eles acabavam por dar as diretrizes do que aquele determinado grupo acreditaria, ou o tipo de cristão que eles seriam. Dentre essas figuras desses líderes famosos, nós temos quem? Paulo, né? Então, o que acontecia? Paulo, que era um indivíduo letrado e etc., ele escrevia cartas e mandava para esses determinados grupos para instruir esses cristãos de outras regiões sobre como eles deveriam agir. Mas as pessoas eram analfabetas, então como que elas liam as cartas, né? Por exemplo, Paulo escrevia e aí? Né? De que adiantava? Existiam indivíduos, então, que se destacavam dentro daquela região, né? E liam essas cartas para os outros cristãos. Então, não é tão difícil de imaginar, porque é mais ou menos o que acontece hoje no caso do protestantismo. E a gente vai perceber aqui que várias coisas que eram feitas na época se assemelham muito com o comportamento que a gente tem hoje em determinadas denominações cristãs. Então, essas cartas eram escritas, enviadas para esses grupos, e os indivíduos letrados desses grupos, que eram poucos, né, eles liam essas cartas para o povo. E aí, então, as pessoas sabiam o que fazer e no que acreditar e etc. Por isso que você vai ter no Novo Testamento as cartas de Paulo lá, né, como referências para a doutrina cristã. Então, em meio a toda essa quantidade de grupos e ideias e pensamentos diferentes, o que acontecia? Essa prática de escrever cartas ou escrever livros, etc. Lembrando que esses livros eram todos separados, ok? Não existia uma compilação, ou seja, não existia uma Bíblia, porque Bíblia significa reunião de livros. Não eram reunidos ainda nesse momento. Então, eram diferentes livros, cada um referente a um determinado grupo, e cada grupo desse usava os seus próprios livros, ou seja, não existia uma unidade. Então, quando os livros começam a ser escritos, que na verdade eram em geral cartas ou coisas do tipo, você tem cada grupo usando os seus próprios, a sua maneira, com as suas próprias ideias e etc. E nessa quantidade
de livros, eles vão ser classificados em determinado momento pelos seus tipos, né? Conforme seus objetivos. Então uma coisa que você vai ter também citado frequentemente hoje em dia é a questão dos apócrifos, né? Que são os evangelhos que não foram incluídos na Bíblia. Ou seja, é uma referência a essa coisa que existia. Vários livros que são mais ou menos contemporâneos uns aos outros, vários textos, e que vão, em determinado momento, ser acrescentados na Bíblia ou não, de acordo com a perspectiva da igreja. E aí o autor vem citando, né, os primeiros evangelhos, os Atos dos Apóstolos, os Apocalipses cristãos, ou seja, não existia só o Apocalipse de João, que é esse que está na Bíblia, no Novo Testamento, mas existiam outros Apocalipses também. As regras eclesiais, as apologias cristãs, os martirológios, os tratados antiheréticos e etc. Ou seja, são vários tipos, várias classificações para textos que existiam na época, correto? Então o que a gente tem que ter em mente? Que existia um monte de livro naquela época, um monte de grupo, um monte de gente falando um monte de coisa, e que desse monte de livro, alguns vão ser selecionados a posteriori, em tempos depois, no futuro, que a igreja vai decidir quais são os textos que prestam, que servem, e quais os textos que não servem. Ou seja, essa foi uma decisão que a igreja tomou. Não foi uma reunião de todos os cristãos e todos pegaram seus livros e juntaram e fizeram a Bíblia. Não, existiam muito mais livros cristãos do que esses que compõem a Bíblia. Bom, e aí o autor vem falando sobre o desenvolvimento justamente desse ponto, né? Que em determinado momento, aqueles indivíduos pensaram que o cristianismo então precisava de um cânon, de uma base, de um pilar onde os livros reunidos ali, né, deveriam servir de base para todos os cristãos. Ou seja, começa ali a ideia da Bíblia. Aí na página 44, o autor vem citando Marcião, né, que é uma das primeiras figuras que deu o pontapé inicial para a criação desse cânon. E aí ele diz: Marcião foi o primeiro cristão que conhecemos a ter produzido um cânon real das Escrituras, ou seja, uma seleção de livros que, segundo ele, constituíam a lista dos textos sagrados da fé. Para compreender bem essa tentativa inicial de estabelecer o cânon, precisamos conhecer um pouco o ensinamento próprio de Marcião. Ele se dedicara completamente à vida e aos ensinamentos do apóstolo Paulo, a quem considerava o único verdadeiro apóstolo desde os primórdios da Igreja. Em algumas de suas cartas, tais como a Carta aos Romanos e a Carta aos Gálatas, Paulo ensinara que só se mantém de pé diante de Deus quem recebeu a fé em Cristo, não quem cumpre qualquer das obras prescritas pela lei judaica. Marcião apropriou-se dessa diferenciação entre a lei dos judeus e a fé em Cristo para chegar àquilo que considerava sua conclusão lógica, a de que havia uma distinção absoluta entre a lei, de um lado, e o evangelho, de outro. De fato, a lei e o evangelho eram tão distintos que os dois seguramente não poderiam provir do mesmo Deus. Marcião chegou então à conclusão de que o Deus de Jesus e de Paulo não era, portanto, o Deus do Antigo Testamento. Para ele, de fato, havia dois deuses distintos: o Deus dos judeus, que criou o mundo, escolheu Israel para ser seu povo e lhe deu sua severa lei, e o Deus de Jesus, que enviou Cristo ao mundo para salvar o povo da colérica vingança do Deus judeu criador. Marcião acreditava que essa era a autocompreensão de Jesus, ensinada pelo próprio Paulo, e, portanto, naturalmente, seu cânon incluía as 10 cartas de Paulo, às quais teve acesso, todas as que figuram no Novo Testamento, exceto as epístolas pastorais de 1º e 2º Timóteo e Tito. E visto que Paulo às vezes se referia a um evangelho, Marcião incluiu um evangelho em seu cânon, uma versão do que hoje é o Evangelho de Lucas. E isso era tudo. O cânon de Marcião consistia em 11 livros. Não havia nele o Antigo Testamento, apenas um evangelho e as 10 epístolas. Mas não só isso. Marcião estava convicto de que falsos crentes que não tinham a sua mesma compreensão da fé tinham transmitido esses 11 livros por meio de cópias, acrescentando aqui trechos e partes em vista de acomodar as suas próprias crenças, inclusive a falsa noção de que o Deus do Antigo Testamento era também o Deus de Jesus. Por isso, Marcião corrigiu os 11 livros de seu cânon, editando as referências ao Deus do Antigo Testamento, ou a criação como obra do verdadeiro Deus, ou a lei como algo que devesse ser seguido.
Então o que a gente já começa a ver aqui, né? Que nesse princípio, o primeiro passo que se dá é na tentativa de unificar a cristandade. Num segundo momento, dessa tentativa de unificação, é óbvio que precisava que, em um grupo tão heterogêneo, que houvesse uma centralização das ideias. Então não poderia ser aquela confusão toda, porque senão não haveria como haver unificação. E aí Marcião vem não só dizendo quais são os livros que vão ser a base do cristianismo, como ele vem dizendo que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus de Jesus e de Paulo. Ou seja, é uma tentativa de cisão total com as ideias dos judeus, por exemplo, né? Então ele tenta fazer essa dissociação, tanto que ele não inclui o Antigo Testamento nesse cânon que ele cria. A gente sabe que essa ideia não pegou, né? Porque a Bíblia que a gente tem hoje inclui o Antigo Testamento e as pessoas dizem que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo de Jesus. Então o que a gente consegue perceber também e correlacionar? Que já naquela época, ou seja, nos primórdios, primeiros séculos do cristianismo, apesar da tentativa de dizer que Deus era único, ou seja, essa tentativa de dizer que Deus é um só para todo o povo, não funcionava. Por quê? Marcião já levantava a ideia de que não, que Jesus não era o mesmo que aquele Deus do Antigo Testamento, que o Deus a qual Jesus se referia não era o Deus do Antigo Testamento, ou seja, ele está fazendo uma diferenciação de deuses, correto? Então, muitas das brigas teológicas que a gente tem hoje, das pessoas dizendo que o meu Deus não faz isso, ou o meu Deus não faz aquilo, esse tipo de discurso que a gente tem hoje existia também naquela época. Ou seja, nunca houve, em termos práticos, nunca houve uma unidade de pensamento sobre o que seja Deus, apesar dessa tentativa constante de unificar essa ideia de Deus único. Mesmo nos dias de hoje, com a Bíblia tentando unificar toda a cristandade, você vai ver que existem várias igrejas por aí, cada um falando uma coisa sobre o que seja Deus e o que Deus quer para você e etc, etc. Bom, aí o autor vem em seguida citando Irineu e Atanásio, né, que foram contra as ideias de Marcião, e ele cita também Celso, que era um pagão, que era um ferrenho opositor do cristianismo e escrevia também livros e textos na intenção de atacar e confrontar o cristianismo, ou seja, mais um elemento que a gente encontra também nos dias de hoje, né? Então você tem cristãos que não concordam entre si e você tem pagãos indo contra cristãos e vice-versa, ou seja, nada muito diferente, né? No segundo capítulo ele chama os copistas dos cristãos primitivos, e aí ele vem falando sobre essa questão de como funcionava, né, a reprodução desses livros, ou seja, que eram feitos por copistas, que muitas vezes eram pessoas analfabetas. Isso pode parecer estranho no primeiro momento, mas não é impossível de se imaginar. Porque, por exemplo, se você não fala japonês, né, você não entende nada de japonês, mas se você vê um kanji, por exemplo, aquele símbolozinho, se alguém pedir, se você tiver o mínimo de habilidade de desenho, né, de reprodução, você consegue fazer aqueles tracinhos com aqueles quadradinhos, etc. E mesmo sem entender o que aquilo significa. Então, a mesma coisa pode se fazer com as letras, correto? Então, bom, e aí isso muitas vezes era feito por esses indivíduos que não eram alfabetizados, mas que copiavam as letras sem saber o significado delas. O autor vem destacando a dificuldade disso, né? Por quê? Imagina você ter que copiar um livro inteiro à mão. Demora muito tempo. Eu já tive parcialmente essa experiência e garanto que não é nada agradável além de ser demorada. Então, bom, e a imprensa só foi inventada lá para o século XV, nos idos de 1430 por Gutenberg, né? Então, assim, durante os 3 primeiros séculos, durante muito tempo, né, a única coisa que se fazia era reproduzir essas coisas à mão. Então a gente está falando lá do começo, há 2000 anos atrás, a imprensa só foi inventada no século XV, ou seja, demorou-se quase 1500 anos até que a coisa pudesse ser reproduzida através de máquinas. E mesmo quando a gente tem a invenção da imprensa, em 1430,
ainda assim era uma coisa muito primitiva para o que a gente tem hoje, né? Então era caro e não é de se pensar que só porque inventou a imprensa ali que todo mundo passou a ter livro e que mesmo assim, e mesmo nesse caso, tem que se ressaltar que mesmo no século XV as pessoas em geral também eram analfabetas. Ou seja, inventa-se a impressora, entre aspas, no século XV, porém, isso não garantiu que as pessoas começaram a ler os livros, porque não existia escola também naquela época. E aí, aqui na página 57, ele fala o seguinte: um exemplo engraçado nos vem dos epigramas do mordaz poeta romano Marcial, que em um poema dizia a seus leitores. Ou seja, ele está falando sobre essa questão dos erros que se cometia, dos copistas, ou dos erros ou das modificações que os copistas faziam de forma intencional. E aí Marcial diz: leitor, se algum poema nessas folhas lhe parecer muito obscuro ou vazado em defeituoso latim, o erro não é meu. O copista os corrompe em sua pressa de completar para você a sua narrativa de versículos. Mas se você acha que não é ele, mas que eu que estou em falta, passarei a acreditar que você não tem compreensão. Ou seja, o que ele está fazendo? Está alertando ao leitor que, olha, os copistas fazem modificações, eles na intenção de ganhar algum tipo de favorecimento. Então, bem se vê que isso não era uma coisa que acontecia só no contexto religioso, cristão, era uma prática da época, né? O indivíduo, ele muitas vezes não queria perder tempo, queria entregar o trabalho logo, etc, e fazer as modificações, ou seja, podia ser modificações intencionais, acidentais, etc. E aí vem a questão: como dizer que esses textos são inerrantes, né? Então essa é a base argumentativa do autor, que vem provando durante esse livro inteiro que sim, existe uma impossibilidade da Bíblia ser inerrante justamente porque ela foi reproduzida durante 1500 anos praticamente por mãos diversas que replicavam esses textos, reproduziam esses textos com erros, sim, intencionais e acidentais. E aqui na página 54 ele dá um exemplo, não sei se vai dar para ver direito aí, está aqui uma foto de um texto e aí ele escreve aqui embaixo: uma página do Códice Vaticano do século IV, com uma nota marginal entre as colunas 1 e 2, no qual o copista medieval critica acerbamente um predecessor por ter alterado o texto. Abre aspas. Insensato e desonesto, deixe o texto antigo, não o altere. Ou seja, às vezes os copistas até se comunicavam colocando notas nos próprios textos, né, uns atacando os outros por causa dessas modificações. Aí aqui na página 58 ele faz uma observação interessante. Ele diz o seguinte: um dos problemas com textos gregos antigos, o que incluiria todos os escritos cristãos mais primitivos, incluindo os do Novo Testamento, é que, quando eram copiados, não se usavam marcas de pontuação, não se fazia distinção entre minúsculas e maiúsculas e, o que é ainda mais estranho para leitores modernos, não havia espaços de separação entre as letras. Esse tipo de escrito sequencial é chamado de scriptio continua e, é claro, muitas vezes podia dificultar ler, nem falamos em entender, um texto. As palavras God is nowhere poderia significar algo completamente distinto para um crente. God is now here. Deus está aqui agora. Eu vou colocar o texto na tela e aí dá para ficar bem claro como que fica essa diferença, porque é como no latim em tempos outros, né? Você escrevia uma frase com todas as palavras juntas. Não havia essa separação. Então nesse exemplo aqui fica muito claro, né, o quanto além. Então o que a gente tem? A gente tem alterações que podem ser acidentais, a gente tem alterações intencionais e a gente tem uma maneira de se escrever textos que poderia induzir o indivíduo ao erro, né, da interpretação, como nesse exemplo que ele dá. Ou seja, como dizer que há inerrância nisso? Impossível, sabe? Impossível alegar isso, porque nesse exemplo que ele dá, como que você vai decidir qual é o correto, né? God is now here, o Deus está aqui agora, ou God is nowhere, né?
Porque não tem como você saber se a palavra é toda junta, se está tudo escrito junto, todas as palavras juntas. Bom, aí aqui na página 62 e 63, ele vem dando alguns exemplos dos próprios indivíduos daquela época que reclamavam, né, como esse exemplo que a gente deu anteriormente, sobre essas questões das modificações. Aí ele diz, na 62, por exemplo, Orígenes, um padre da igreja do século III, uma vez registrou a seguinte queixa acerca das cópias dos evangelhos de que dispunha. As diferenças entre os manuscritos se tornaram gritantes, ou pela negligência de algum copista, ou pela audácia perversa de outros. Ou eles descuidam de verificar o que transcreveram, ou, no processo de verificação, acrescentam ou apagam trechos, como mais lhe agrade. Celso criticou asperamente os copistas cristãos pelas transgressões cometidas em suas práticas de cópia. Alguns fiéis, como pessoas embriagadas que se agridem a si mesmas, manipularam o texto original dos evangelhos 3 ou 4 vezes, ou até mais, e o alteraram para poderem opor negações às críticas. Aí vem também. Irineu, o adversário ortodoxo de Marcião, alegava que Marcião fizera o seguinte: mutilou as epístolas de Paulo, eliminando tudo o que o apóstolo dissera acerca do Deus que criou o mundo, no sentido de que ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e ainda as passagens dos escritos proféticos citadas pelos apóstolos, com vistas a nos ensinar aquilo que eles anunciaram antes da vinda do Senhor. E aí, um outro exemplo. Marcião não era o único acusado. Tendo vivido aproximadamente na mesma época de Irineu, um bispo ortodoxo de Corinto, chamado Dionísio, se lamentava de que falsos crentes tivessem modificado inescrupulosamente escritos de sua autoria, assim como tinham feito com muitos textos sacros. Quando meus companheiros cristãos me convidaram a escrever cartas para eles, eu o fiz. Mas esses apóstolos do demônio as encheram de vícios, eliminando algumas coisas e acrescentando outras. Sejam eles amaldiçoados. Não é, pois, de admirar que alguns dentre eles tenham ousado adulterar a palavra do próprio Senhor, quando conspiraram para mutilar meus tão humildes esforços. Então você vê a confusão que era isso, né? Bom, nesse capítulo também ele vem falando das diferenças do teor mágico do Evangelho de João, que ressaltam Jesus muito mais voltado para a afirmação dele como um ser divino e demonstrando uma série de poderes, etc., que se distingue dos outros evangelhos. Ele vem dizendo também que a história da prostituta, né, aquela qual Jesus salva do apedrejamento, etc., não estava originalmente no Evangelho de João, ou seja, que isso foi acrescentado a posteriori. Então, quer dizer, de que forma surgiu essa história? Por que surgiu essa história? Era uma coisa dita pelos cristãos e não tinha sido acrescentada originalmente, ou foi acrescentada a posteriori na intenção de dar a Jesus um status de apaziguador e etc., né? Fica essa questão em aberto. E aí vem falando também sobre a questão de Paulo, né, que ele levanta aí na questão se, por exemplo, que se pode cogitar, que não necessariamente, por exemplo, quando Paulo escreveu as cartas, ele escreveu as cartas de próprio punho. Ele poderia então ditar essas cartas para indivíduos, né, para esses copistas, e o indivíduo então escrevia essas cartas então eram enviadas. Ou seja, a gente pode especular uma série de questões em cima dessa questão dos textos, né, sobre a possibilidade dos textos, por que os erros aconteciam, etc. São elucubrações diversas. E essa questão do Paulo também me fez lembrar que uma vez numa empresa que eu trabalhei, tinha um cara lá que ele estava estudando para ser pastor. E uma vez eu tive uma discussão com ele, etc. E eu vejo que esse argumento é usado até os dias de hoje por algumas pessoas, né, que diz o seguinte: ah não, Paulo escreveu essas regras, porque geralmente quando você confronta, né, o cristão com algum argumento bíblico, né, você fala assim, não, mas isso aqui tá no livro de Coríntios, 1 Coríntios, etc, tá não sei o que, blá blá. E aí o cristão fala, não, mas isso daí Paulo escreveu para Coríntios, né, então era para as igrejas de Coríntios, não serve pra gente. Aí no outro dia eu tava aqui no centro da cidade, e aí veio um rapaz me entregar um panfleto. E aí eu olhei ele de longe, eu tinha visto o uniforme, aí quando ele se aproximou eu falei, não quero, obrigado.
E aí ele falou assim, não, mas isso daqui é de Deus, é da nossa igreja, a palavra de Deus, que não sei o quê. Aí eu falei, eu conheço a igreja de vocês e eu não estou interessado. Aí ele falou assim, mas por quê? Aí eu falei, porque pra mim vocês têm um discurso que é simplesmente absurdo, né? É, que é uma igreja que tem aqui que é uma igreja voltada para o público homossexual. E aí ele falou, não, mas por que você acha absurdo, que não sei o que? Eu falei, porque esse Deus aí que vocês cultuam diz que ele não aceita as práticas, né, da homossexualidade. Então vocês se curvam ante um Deus que condena aquilo que vocês fazem, né? Então eu acho isso um absurdo e eu não compactuo com isso. É, e aí ele falou, não, mas na verdade essas condenações estão no Antigo Testamento e que era contra os pagãos e etc. E blá blá blá. Ou seja, não era contra todo mundo, era porque é preciso fazer uma diferenciação entre os povos. Eu falei assim, olha, mas olha que absurdo, né? Se o indivíduo for cristão, então ele pode, né? Porque aquilo era naquele tempo para fazer uma diferenciação entre os judeus e os pagãos. Agora que chegou o Novo Testamento, etc., então os cristãos podem praticar a homossexualidade. Então o que Paulo lá traz em 1 Coríntios não serve de nada. Quer dizer, aí começa toda essa questão, né? Aí começa, tu vê, que aí ele vai usar os argumentos que ele destaca ali como interessantes para justificar as práticas, né? É sempre essa coisa, assim, sabe? As pessoas vão adaptando o discurso de modo a se encaixarem naquilo. Aliás, a que aquilo se encaixe a elas e não elas se encaixarem naquilo, né? Então o indivíduo, ao invés de, por exemplo, como no caso lá do cara que trabalhava comigo, ao invés dele considerar a Bíblia como um livro inteiramente sacro, né? Ou seja, que as regras de Paulo, como essa premissa, né, original, a premissa é o quê? Por que você tem a Bíblia, a criação da Bíblia? Para que ela seja um livro de regras para os cristãos. A intenção da criação do cânon cristão sempre foi essa: unificar os diferentes tipos cristãos numa única base. Qual é a base que foi decidida? A Bíblia, né? Então você tem aquele manual que, por mais que as cartas de Paulo tenham ido para Coríntios, para não sei quem, para não sei que lá, a questão elas no decorrer dos anos, todos esses livros eles vão servir como referência para unificar o povo cristão como um todo. Então, as regras não passaram a se aplicar só a Coríntios, né? A questão da homossexualidade não era só contra os pagãos. Ela vai ser, então, usada como referência para todos os cristãos, porque eles vão herdar tudo isso. Então, quer dizer, a meu ver, é pura falácia isso. E aí fica essa questão. Para quem fala essa coisa para mim, eu sempre questiono esse ponto, que é o seguinte: se as regras de Coríntios serviam apenas a Coríntios, né, se as regras de Levítico serviam apenas para os judeus, se o Apocalipse de João servia àquele tempo, ou seja, eram noções apocalípticas daquela era, se os evangelhos falavam para os grupos de cada apóstolo, de Marcos, Mateus e etc, então a Bíblia serve para quê atualmente? Qual é o livro então que serve para os indivíduos dos dias atuais? Ou seja, a Bíblia não serve mais, correto? Porque se era para cada povo daquela época, se a Bíblia se cada livro da Bíblia ele só fala para pessoas daquele recorte cultural, daquele período, então eu que sou do Rio de Janeiro não tenho nada a ver com aquilo. Eu não sou daquela época, eu não sou daquela região, eu não tô dentro daquele contexto cultural. Ou seja, é preciso parar, né, de ser... as pessoas têm que parar com essa maneira de selecionar aquilo que é interessante para elas e encarar a realidade de fato. Ou você diz que a Bíblia é um livro que serviu para aquele tempo como um todo, aqueles livros que estão reunidos ali dentro da Bíblia serviram para aquele tempo, para aquelas pessoas e não servem mais, ok, é válido, é um argumento válido. Ou você encara ela como um livro que vai servir de referência para sempre, ou seja, independentemente de onde aqueles livros foram criados,
o uso deles nos dias atuais ainda se aplicam para toda a humanidade. Não tem como ficar no meio termo, porque senão é hipocrisia, né? A meu ver, é hipocrisia isso, é falácia, é tudo isso daí. Mas as pessoas vêm fazendo isso desde sempre, que é o que a gente está vendo aqui, né? Aí no capítulo 3, que ele chama de textos do Novo Testamento, e ele vem dizendo que os textos que eram criados em determinadas localidades, eles tendiam a ficar naquela localidade, eles não intercambiavam, né? Não havia uma troca desses textos. Então os cristãos daquele determinado grupo tendiam a permanecer com aquele texto específico. Os cristãos de outro grupo ficavam com aquele texto só e não havia esse intercâmbio. Ele destaca também que os cristãos eram, em geral, pessoas das classes mais baixas da sociedade, ou seja, eram em geral pobres e como já dito anteriormente, analfabetos, etc. O que aumenta ainda mais essa possibilidade para a questão dos erros, né? Aconteceu um caso há um tempo atrás que eu vi na televisão, muito interessante, de um pastor que quis justificar, eu vou colocar o link aí na descrição, quis justificar o sexo com a mulher de um dos membros lá da igreja, porque ele disse que teve um sonho e que Deus mandava ele transar com ela. E que isso era algo que podia ser fundamentado pela Bíblia, porque existia uma passagem lá na Bíblia que dizia que Deus mandou o fulano lá adulterar a mulher do outro. Eu vou colocar o link aí, depois vocês assistem, mas a questão é, o indivíduo é tão analfabeto, esse pastor, né, que ele não soube ler a diferença entre adultera e adúltera. A palavra escrita na Bíblia é adúltera, ou seja, fazia referência ao fato de que a mulher é adúltera. E ele leu aquilo como adultera, ignorando o acento agudo na palavra. Ou seja, que deu uma interpretação totalmente diferente para o texto. E o curioso é que não só esse analfabeto falou isso, como o casal, né, na qual ele queria transar com a mulher, achou aquilo normal e concordou com o que ele disse. E aí você vê, né, que mesmo nos dias de hoje, onde as pessoas são alfabetizadas, isso acontece. Imagina naquela época. Bom, aí ele vem falando também sobre Constantino, que no século IV se converte então ao cristianismo, e aí então ele eleva o nível dessa religião, né? Porque com Constantino, o imperador romano e etc., o que você tem? Todas aquelas pessoas relacionadas a ele também vindo, né, nessa onda. E aí você eleva o nível, obviamente, né, porque aí a gente começa a falar de pessoas instruídas, pessoas letradas, alfabetizadas e etc., que vão então começar a investir no cristianismo como uma religião oficial de Roma e tudo mais. E de indivíduos que começaram então a querer investigar essas variações nos textos gregos, como Stephanos no século XVI, Brian Walton John Fell no século XVII e John Mill, que no século XVIII encontrou mais de 30.000 variações nos textos que ele consultou do Novo Testamento. O capítulo 4 ele chama de A Busca dos Originais, e ele vai citando uma série de personalidades que surgiram na intenção de corroborar ou questionar as afirmações de Mill e de outros indivíduos que então contestavam essa questão da inerrância bíblica e na intenção de reafirmar toda essa questão de que a Bíblia é inerrante ou que de fato ela tem erros. O capítulo 5 se chama Os Originais que Fazem a Diferença, e a ideia central desse capítulo é dizer que o fato de se encontrar um texto que seja muito antigo não significa que ele seja então o original. Então, por exemplo, como não existem os textos originais, os primeiros escritos desses textos bíblicos, então o que existem são cópias das cópias das cópias. Logo, por mais antiguidade que um determinado texto tenha, como que você vai dizer com absoluta certeza que aquele texto mais antigo é fiel ao texto original? Não tem como você dizer isso. Então ele vem ressaltando essa dificuldade que é, mesmo você encontrando um escrito muito antigo, de validar aquilo com 100% de certeza em função de todas essas possibilidades. O capítulo 6 ele chama de alterações textuais e vem falando sobre aquilo que a gente falou lá no começo. Vem esmiuçando da ideia de que o cristianismo era uma religião heterogênea, ou seja,
eram diferentes pessoas que acreditavam em coisas diferentes, etc. E cada um se declarando cristão. Então existiam cristãos que acreditavam em vários deuses, existiam cristãos que acreditavam em um Deus, existiam cristãos que negavam o Deus do Antigo Testamento, existiam cristãos que afirmavam o Deus do Antigo Testamento e por aí vai. Então o que ele vem explicando nesse capítulo é que além dos erros, né, cometidos acidentalmente e intencionalmente, muitas vezes essas alterações textuais elas serviam para justificar uma determinada ideia, defender uma tese sobre o que o cristianismo era. Então, por exemplo, se o indivíduo ele dizia que Jesus não ressuscitou, que ele simplesmente desmaiou e na verdade ele não morreu, aí o indivíduo alterava o texto de modo a fazer com que o texto deixasse bem claro que Jesus morreu e que ressuscitou. Então, às vezes, no texto original, existia uma dualidade na interpretação. Aí o indivíduo ia lá, mudava, porque alguém dizia: não, Jesus não morreu, Jesus desmaiou e acordou. Aí o indivíduo ia lá, mudava: não, Jesus morreu na cruz, etc. Blá, blá, blá. Então, essas modificações elas também tinham essa intenção. E aí ele vai apontar aqui diferentes grupos, né, que faziam isso o tempo inteiro. Tentavam, que alteravam os textos nessa intenção. Não é tão diferente do que a gente tem hoje, né? O que antes eles faziam com modificação textual, hoje o que a gente tem? A desculpa da interpretação. Então, antigamente, quando alguém confrontava uma ideia contra um cristão, o que ele fazia? Alterava o texto, muitas vezes. Hoje, quando você confronta o cristão com uma ideia bíblica, qual é a desculpa que ele usa? Não, isso daí é interpretação, você não sabe interpretar, você está interpretando errado, né? Aí você fala lá: não, está escrito aqui nessa passagem que tem que apedrejar a pessoa até a morte. Não, mas isso daí, na verdade, é interpretação, não era exatamente assim, etc. Blá, blá, blá. É aquela coisa que todo mundo conhece, que é feita aí, ou seja, o que a gente percebe é que as práticas antigas elas se perpetuaram, elas permaneceram. Independentemente da criação da Bíblia ou não, o que as pessoas fizeram foi adaptar o discurso. O que antes modificava um texto, hoje elas modificam a fala. Mas é a mesma coisa, basicamente. E aí ele vem dando exemplos aqui um dos grupos citados é o socinianismo, né, que negavam a Trindade e dizendo que Deus é único e que Jesus era um homem. Os adocionistas, que então acreditavam que Jesus era um homem, mas que fora adotado por Deus. E ele vem dando exemplos de modificações e textos anti-adocionistas. Os docetas, que dizem que Jesus, na verdade, é Deus, sim, mas, na verdade, é disfarçado de ser humano. E aí ele vem dando exemplos de modificações e textos anti-doceta. E os separacionistas, que dizem que Jesus era homem, mas Cristo é Deus. Dois aspectos diferentes e um só ser. A gente consegue conceber essa ideia, né? É bem próxima de coisas que são ditas no esoterismo, no ocultismo, né? E tanto que os principais adeptos dessa ideia eram então os gnósticos. Também se vê que muitas linhas do esoterismo vão herdar essa ideia, né? E aí a gente tem essa questão do Deus ressurrecto, etc. Que na verdade o que morre é o ser humano, mas então para que surja o ser divino e etc. E aí ele vem dando exemplos de trechos antisseparacionistas, etc. O capítulo 7 se chama Os Mundos Sociais do Texto, que é basicamente a mesma coisa que antes, só que do capítulo anterior, só que ele vai falar de grupos em específico. Então ele vai falar das mulheres, né, que tinham uma participação muito grande e importante nos originais, em alguns originais, e que muitas modificações foram feitas também na intenção de excluir as mulheres de todo o contexto eclesiástico e tudo mais, né? Então é uma discussão que de vez em quando se tem hoje em dia, né, principalmente em relação à Igreja Católica, sobre essa questão da mulher não poder ser sagrada como sacerdotisa e tudo mais. E falando dos judeus, né, que começa a acontecer um questionamento sobre se os judeus negam a divindade de Jesus, como então continuar praticando aquelas coisas
que os judeus praticavam e tudo mais. Então ele levanta essa questão e as questões textuais que podem ter se modificado em função dessas ideias. Então os cristãos vêm dizendo que os judeus não compreendem seu próprio Deus, nem as próprias escrituras, e menos ainda seu próprio Messias. E ele finalmente fala sobre os pagãos e sobre a relação dos cristãos com os pagãos, ou seja, que na verdade, segundo ele, que ser cristão não era um crime pelos pagãos, não era considerado crime pelos pagãos, mas o que acontecia era que, como os pagãos faziam oferendas e toda uma série de ritualísticas para seus deuses, quando algum problema acontecia na sociedade, esses problemas eram atribuídos aos cristãos, porque os cristãos se negavam a fazer adorações a esses deuses. Então, se estavam fazendo uma adoração para Poseidon, e aí toda aquela sociedade tinha que fazer aquela adoração. Como os cristãos se negavam, então se acontecesse algum problema no mar, era atribuídas a eles a responsabilidade, porque Poseidon ficou irado porque aquele grupo ali, que são os cristãos, se negou, então vai todo mundo sofrer as consequências disso. Então ele vem dizendo que essa era a responsabilidade que os pagãos atribuíam a eles. Põe aqui na página 221, no capítulo da conclusão, ele fala o seguinte: durante a faculdade, vim a entender que mesmo que Deus tenha inspirado as palavras originais, nós não as temos mais. De modo que a doutrina da inspiração era, em certo sentido, irrelevante para a Bíblia que nós temos, uma vez que as palavras de Deus, tidas como inspiradas, tinham sido mudadas e, em alguns casos, perdidas. Além disso, comecei a pensar que minhas antigas posições acerca da inspiração eram não só irrelevantes, provavelmente eram também erradas. Pois a única razão, pensava eu, de Deus inspirar a Bíblia seria para seu povo ter as suas palavras reais. Mas se ele realmente queria que as pessoas tivessem suas palavras reais, certamente poderia ter preservado miraculosamente essas palavras, assim como primeiramente as inspirara milagrosamente. Dadas as circunstâncias de que não preservou as palavras, a conclusão me pareceu inevitável. Ele não se deu ao trabalho de inspirá-las. Então, bom, aí a conclusão pessoal de cada um sobre a validade desses textos e essa história de inerrância e etc. Então a nossa conclusão é de que o cristianismo é uma religião de livro que se baseia em livros que não existem mais, e seu livro sagrado é fruto de diversas modificações praticadas com os mais diversos fins durante centenas de anos. E que toda essa confusão presente nos primórdios do cristianismo se encontra até os dias de hoje, principalmente representado pelas igrejas evangélicas, onde cada uma fala uma coisa e cada um escolhe deliberadamente aquilo que mais lhe favorece dentro do contexto bíblico. Isso quando usa, né? As nossas considerações técnicas o livro é repetitivo, porém é didático. É acessível para leitores comuns, no sentido de que a linguagem que ele usa é uma linguagem que qualquer um pode entender, mas beira ali o estilo acadêmico, com notas de rodapé, citações diversas, bibliografia extensa e tudo mais. Os capítulos começam por introdução, desenvolvimento e conclusão, e ele não fala da Bíblia em si, mas daqueles primeiros textos que então viriam a dar origem à Bíblia com foco no Novo Testamento. E obviamente que é absolutamente recomendado para todo mundo, né? Seja cristão, não cristão, anticristão, ateu e tudo mais. É um livro maravilhoso, a meu ver, né? Porque vem trazendo todas essas questões que eu acho que são pertinentes para todo mundo, né? Independentemente da fé ou da não fé. Né? Porque o cristianismo faz parte da nossa sociedade, né? Faz parte do nosso dia a dia. Até nas coisas mais simples que se possa pensar, existe essa questão da interferência religiosa. Né? Eu, por exemplo, que sou aqui do Rio de Janeiro, tá chegando o verão agora e eu já estou começando a ficar meio preocupado com isso, porque o calor me afeta de uma maneira assim, muito agressiva e eu sou uma pessoa meio revoltada com essa questão de ter que usar roupa, por exemplo. Aí alguns de vocês podem pensar, mas que absurdo, você gostaria o quê, de andar pelado? Sim, né? Os nossos antepassados andavam pelados aqui. Então, essa questão, por exemplo, de nós sermos obrigados a usar roupa é em grande parte a influência do cristianismo. Né? Não estou dizendo que o cristianismo é a única religião que
tem esse conceito moral sobre a nudez. Não estou dizendo isso, mas que aqui na nossa sociedade, no Brasil, etc., nós, né, fomos obrigados a usar roupa por causa dessa religião, que considera a nudez algo ofensivo e tudo mais. Então, quer dizer, tu vê que numa coisa que às vezes a gente nem reflete tanto, existe a influência religiosa. Então, entender sobre essa religião, né, eu acho que é proveitoso para todo mundo, independentemente se é membro dela, se não acredita nela ou se é contrário a ela. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima.